Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa um pouco sobre o modelo econômico atual e para isso nós convidamos o Paulo Rubens Santiago, que é professor da UFPE e também ex-deputado federal. Seja bem-vindo, professor Paulo. Obrigado, Marcelo. É uma satisfação, agradeço o convite, mais uma vez estar com você e com os nossos telespectadores. Ok. Que mudanças significativas entre a condução da economia nos governos anteriores e esse governo atual, né, do ministro Paulo Guedes, você vê? Diferenças são talvez bastante coisa, mas mais básica você vê na condução principal da economia, professor Paulo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que recuperar os 2 anos de governo do ex-presidente Michel Temer. Michel Temer assumiu o mandato após o golpe, que cassou o mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, e já no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, logo após a sua posse com o segundo mandato, já se encaminhava ao Congresso Nacional, pelas mãos do então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, um programa de austeridade fiscal conservador, ou seja, um programa de cortes de um conjunto de gastos para que se pudesse equilibrar a relação entre as receitas e as despesas. Agora, por que essa preocupação com esse equilíbrio? Porque até 2014, diversos governos, sobretudo os governos de Fernando Henrique Cardoso, os 2 mandatos do ex-presidente Lula e o mandato inicial da presidenta Dilma, foi feito um esforço fiscal para garantir anualmente um saldo das receitas e das despesas, destinando esse saldo ao pagamento dos encargos da dívida pública, que a gente pode explicar um pouco melhor aqui mais à frente. Então, quando a gente chega em 2014, a gente começa a entrar, digamos, no vermelho, ou seja, em vez de se assegurar um saldo descontando as despesas do conjunto de receitas, a gente entrou numa situação de déficit. E é um déficit que ele já não dava, não é? Óbvio, para assumir a conta dos juros da dívida pública. Então, a ex-presidenta Dilma, logo em 2015, encaminha ao Congresso o pacote de ajuste fiscal conservador, não é? E um ano depois ela é afastada sob a interpretação bastante duvidosa que teria cometido um crime de pedaladas fiscais. E quando entra o presidente Michel Temer, ele tem uma visão muito clara, ou seja, ele encaminha 4 projetos para o Congresso para ajustar a redução da despesa do trabalho para a conta do capital, para a conta das empresas, e com isso ele faz a reforma trabalhista e a Lei Geral da Terceirização e manda 2 emendas constitucionais para reduzir a despesa do Tesouro Nacional com a despesa social e com a Previdência Social. Para quê? Para que, reduzindo essas despesas do dinheiro público, do Tesouro Nacional, com a complementação da Previdência Social e com os gastos sociais, pudesse sobrar recursos para quê? Para abater a dívida pública. Ou seja, a gente passou a ser um país praticamente sequestrado pelos interesses financeiros. E aí, quando entra o ministro Paulo Guedes, ele põe o pé no acelerador. Ou seja, ele passa a governar a economia com um único e exclusivo interesse. Do ponto de vista público, aumentar o arroz fiscal para garantir mais recursos para manter sustentável o rendimento da dívida pública. Quem são os donos da dívida? Os bancos, os fundos financeiros, os fundos de previdência e grandes investidores capitalistas que não sabem nem onde fica o Brasil, mas por meio eletrônico transferem recursos para aplicar nos títulos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. A dívida pública, ela historicamente, há séculos, ela sempre existiu e ela foi uma forma de complementar as receitas. Quando havia necessidade de um maior aporte de receitas e não se conseguia arrecadar através de impostos e contribuições, os estados, os governantes se endividavam desde a Idade Média para fazer as suas guerras, as suas expedições comerciais, as suas guerras territoriais, mas nos últimos 50 anos a dívida pública já não tem mais nada a ver com isso. A dívida pública passou a ser um grande instrumento financeiro com riquezas que saem da atividade produtiva e passam a ser aplicadas na renda dos juros. Uma coisa é eu ou você
retirarmos uma parte do nosso salário e fazermos um investimento produtivo, seja no comércio, seja numa startup, seja na produção de um aplicativo para a educação. Ou seja, isso aí vai gerar o quê? Produto, vai gerar bens e serviços para a sociedade. Outra coisa é quando os grandes capitalistas industriais retiram parte do lucro e, em vez de devolver para a economia, para o trabalho, para a produção, eles passam a aplicar apenas na renda dos juros, na renda financeira. Então, a grande estratégia de Paulo Guedes, eu digo sempre, ele não é o ministro da Economia da República Federativa do Brasil, ele é um ministro da Economia para atender aos interesses do capital, sobretudo do capital aplicado na dívida pública. Então, essa é a grande mudança. Aí você me pergunta, mas nos governos anteriores, de Fernando Henrique, Lula e Dilma, isso era muito diferente? Havia alguma diferença? Havia diferenças, mas a estrutura fundamental ela não foi alterada nos governos de Lula e Dilma. O que houve foi um processo em que a economia brasileira se beneficiou do crescimento econômico internacional, se beneficiou das exportações e foi possível irrigar recursos através de melhoria do salário mínimo, programas de transferência para ampliar o mercado interno, o mercado de consumo. Então, é sabido isso. Os mais pobres passaram a comprar carro financiado, comprar apartamento financiado, comprar casa financiada, viajar financiado, consumir mais, fazer compras eletrodomésticos. O governo, inclusive, liberou impostos, né, da chamada linha branca, fogão, geladeira, máquina de lavar. Então, houve um contexto de melhorias. Quando a economia mundial começou a se destruir com a crise de 2008, 2009, arrastou os países todos, o Brasil, toda a América Latina, grande parte da Europa, a Grécia, Portugal, foram arrastados por essa crise. Então, hoje nós temos um governo que é um governo do sequestro das finanças públicas, é um governo do abandono da economia produtiva para atender aos interesses de acumulação do grande capital nacional, mas, sobretudo, do grande capital internacional. Eu acabei de analisar aqui o programa de parceria de investimentos para a privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, da Empresa Brasileira de Comunicações, ou seja, é uma liquidação. É uma liquidação para entregar o patrimônio ao grande capital e para cortar a despesa social e liberar recursos do orçamento para manter rentável, sustentáveis os ganhos da dívida pública contra as finanças do nosso país. De alguma forma, então, professor Paulo, que a economia está muito voltada, né, como você coloca assim, então, para essa dimensão que você, né, colocou ali da dívida pública ligada ao capital financeiro, né, e a importância muito grande também dos mercados da Bolsa, não é isso? Como é que você vê essa dimensão aí, principalmente e dessa força, dessa potência desses bancos e desse capital vem da onde isso? Assim? Olha, e o que é mais importante, inclusive isso já foi objeto de estudos muito sérios, inclusive dissertações, teses, em diversos programas de universidades brasileiras, é que para que isso possa emplacar, vem embalado, né, como um presente, vem num papel de presente, com um discurso totalmente falso, né, totalmente falso. Alguns economistas têm chamado a atenção para isso. Por exemplo, não é todo e qualquer capital que vem do exterior para o Brasil que pode ser carimbado como investimento. Porque boa parte desse capital não vem para produzir nada. Não vem para comprar uma fábrica, para ampliar uma fábrica, para tornarem-se sócios de um empreendimento produtivo. Uma boa parte desse capital, e ele vem sem nenhum controle, sem nenhuma regra. O Brasil não faz controle de câmbio, não há controles cambiais rígidos. Boa parte desse capital vem para a renda financeira, seja na renda especulativa da Bolsa de Valores, seja com títulos públicos emitidos pelo Tesouro, ou transferidos para o Banco Central para fazer as suas operações com os bancos. Então, é preciso separar o joio do trigo. Nem todo capital que vem do exterior é de investidores. Uma parte vem para investimento, para compra de empresas, para a fusão de empresas, para a expansão das suas filiais multinacionais no Brasil. Mas uma boa parte não vem para isso. Então, é preciso separar o joio do trigo. Em segundo lugar, boa parte dessa situação que nós estamos vivendo se deve exatamente a essa distorção. Na última semana, o Noticiário Econômico publicou, não no horário nobre da televisão à noite, para as pessoas poderem compreender, ou pelo menos perguntar em casa, mas publicou-se nos jornais que nós realizamos a menor taxa de investimento dos últimos 53 anos. É o que se convencionou colocar como taxa de investimento na formação bruta do capital fixo, que é aquele capital transformado em máquinas, equipamentos, meios de produção, que é o capital que gera emprego. Porque você ter hoje mais de R$1 trilhão dos bancos
descansando no Banco Central, para o Banco Central controlar a quantidade de moeda que pode ser disponível para a sociedade, em função de um combate hipotético à inflação, esse dinheiro que está descansando, entre aspas, ele é remunerado. O Banco Central remunera com a taxa Selic, essa que subiu agora para 2,75, remunera as chamadas operações compromissadas. E há estudos que mostram que é uma aberração no Brasil o tamanho dessas operações, não tem parâmetro em nenhum país do mundo, você tem quase 25% de toda a dívida pública entregue a essas operações que remuneram o capital dos bancos, as sobras de caixas dos bancos, sem produzir nada. Não se planta um pé de tomate, não se fabrica uma calça, uma bateria de carro, um poste para colocar iluminação na rua, nada. Então, essa distorção em que você abdicou daquele capitalismo industrial, produtivo, que fez o Brasil crescer nos anos anteriores à inflação dos anos 80, não é? Para um sistema capitalista meramente especulativo, faz com que você tenha redução da taxa de investimentos, faz com que você reduza a oferta de empregos, você reduz a massa salarial, com isso você reduz o consumo, com isso você diminui a arrecadação, sem contar nos outros processos, como a sonegação fiscal, as desonerações tributárias, que chegam a quase 4,5% do produto interno bruto, toda uma estrutura para favorecer a acumulação do capital e não para favorecer o pleno emprego, os investimentos produtivos, a distribuição da renda e da riqueza para favorecer o crescimento econômico. É exatamente esse o motivo de toda essa grande crise que nós estamos vivendo, cujas soluções o ministro Paulo Guedes quer dar como? Cortando gastos sociais, cortando reajuste de servidores públicos, demitindo servidores públicos, fazendo reforma administrativa, mas há uma despesa, em todas essas despesas da conta pública, há uma despesa que é intocável. Em toda a pandemia do coronavírus, se tivesse havido um tsunami, se tivesse havido um terremoto, essa despesa ia seguir incólume, intocável, que é a despesa que se faz para pagamento de juros e amortização da dívida. Aí você me pergunta, mas isso vai dar conta de encerrar a conta da dívida? Não, porque todo ano, além da gente pagar o juro e pagar o resgate dos títulos, não está dando conta. E aí o governo tem que refinanciar. Para esse ano de 2021, veja, para esse ano de 2021, há uma proposta de reforma administrativa contra os servidores públicos, para diminuir o acesso à carreira, o salário inicial, o salário final e 2 anos sem reajuste. Se você pegar a despesa dos servidores públicos e comparar com o que está previsto para esse ano, para pagamento de juros e amortização da dívida pública, essa conta da dívida é 6,29 vezes maior do que a despesa com servidor público. Por que não se corrige o buraco maior da caixa d'água? Se uma caixa d'água tem 10 buracos pequenos e um buraco grande, eu vou tampar primeiro o buraco grande, senão a água vai embora. Mas não é isso que o governo está fazendo, né? No caso, seria então o governo deveria parar esse pagamento, esse cumprimento da dívida pública. Que consequências, teria alguma consequência negativa em relação a isso? De não, Digamos, quais são as consequências quando as empresas param de pagar impostos ao Estado? Deixam de recolher INSS, deixam de pagar contribuição para financiamento da Seguridade Social, deixam de pagar contribuição social sobre o lucro líquido, deixam de recolher imposto de renda à pessoa jurídica. Quais são as consequências? Ou será que na economia privada pode tudo e o setor público não pode rever suas contas? É outra mentira, é outra fraude, né? Todo mundo ficou 4, 5, 6 anos olhando para a Operação Lava Jato. Os mais pessimistas diziam que, no final das contas, a Lava Jato teria subtraído 100 bilhões de reais da Petrobras. Você lembra quanto foi a magnitude daquela Operação Zelotes, que aconteceu lá com a Receita Federal? Sumiu do mapa. Ninguém fala mais na Operação Zelote. O que foi a Operação Zelote? Foi investigada a ação de bancos, grandes empresas, grandes indústrias, para não pagarem multas e não terem que pagar a dívida de sonegação fiscal de impostos e contribuições sociais. Você sabe qual era a estimativa do rombo provocado por essa ação de empresas e de bancos? 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais. Ora, por que o setor privado pode sonegar, pode contratar grandes escritórios de advocacia tributária e, quando descobre-se a sonegação, confessa-se o débito, se abre um parcelamento através desse programa que se repete todos os anos, o Refis, que quando eu fui deputado federal batizei de
regime especial de fomento e incentivo à sonegação, refis, porque é uma grande fraude, qualquer pessoa em casa que nos assistir, terminando o programa, pode entrar na internet e procurar Receita Federal. Do lado esquerdo vai ter lá acesso à informação. Quando você abrir, vai ter estudos e técnicas, estudos e dados. Você vai ver que a própria Receita Federal trata um grupo de grandes empresas, em torno de 2.000 pessoas jurídicas no Brasil, como devedores contumazes. São aquelas grandes empresas que só negam quando são descobertas, confessam a dívida, parcelam, começam a pagar, param de pagar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não sou eu que estou dizendo isso, está publicado na página da Receita Federal. Então, só essas 2.000 pessoas jurídicas, há 3 ou 4 anos, acumulavam uma dívida de 120 bilhões contra a Fazenda Pública. Ou seja, as empresas sonegam, as empresas parcelam, as empresas param de parcelar, as empresas param de pagar, as empresas desaparecem para não pagar o passivo tributário, não recolhem previdência social, e na hora que o Estado quer consertar suas contas, ele não pode fazer auditoria da dívida pública, porque o mercado vai reclamar, porque os investidores vão embora. Isso é chantagem. Eu chamo de terrorista econômico. Todo consultor financeiro, todo jornalista econômico, todo consultor financeiro que pega uma situação como essa e faz ameaças, faz chantagens contra a economia do país. A auditoria da dívida é uma matéria constitucional, já deveria ter sido feita. As empresas fazem. Quando querem comprar umas às outras, quando querem estabelecer sociedades, alguém faz uma sociedade no escuro, 2 concessionárias de veículos se juntam para fundar uma nova concessionária no escuro, ou faz o levantamento dos débitos, dos passivos, da dívida bancária, com previdência, com fundo de garantia, com salário, dívida trabalhista, levanta tudo. Então, por que o Estado brasileiro, que cobra impostos e contribuições da sociedade, ele não pode fazer a auditoria da dívida? Ele não pode propor aos empresários, às pessoas jurídicas, vou renegociar a dívida, vou repactuar a dívida. Ou então, se não renegociar nem fizer auditoria, desmontar as decisões econômicas que aumentam a dívida, como essa do Banco Central. Porque a inflação é um problema de moeda, de acesso ao crédito, então todo dia eu vou tirar o excesso de caixa dos bancos para não ter dinheiro no dia seguinte. Porque se não tem dinheiro, ninguém compra, a inflação cai. Só que os bancos ganham com isso. Essa é uma decisão que aumenta a dívida pública. Então, nós temos que pensar nesse aspecto para ter uma política alternativa no aspecto econômico maior das finanças do país. Ok, muito bom, muito elucidativo aí a fala do professor Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE e ex-deputado federal, conversando com a gente sobre o modelo econômico atual, né, precisamente como ele funciona, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos logo em seguida a nossa continuidade aqui no nosso tema. Já, já. Estamos de volta com o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, hoje conversando sobre um importantíssimo tema, sobre o modelo econômico atual, né, federal, e temos aí a presença do Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE e ex-deputado federal. Professor Paulo, a gente tem visto que o dólar disparou, né, as previsões de uns tempo atrás era bem diferente, o combustível está super caro e também o próprio custo de vida. Como é que você vê esse acontecimento? O que isso tem a ver com... Isso é culpa da pandemia apenas? Tem alguma outra coisa, já que teve antes da pandemia? Como é que o senhor vê isso? A primeira questão importante é que nós somos uma economia conectada. Algumas são mais abertas, outras são mais fechadas, mas o que acontece na economia mundial, nos grandes centros econômicos, industriais e financeiros, tem reflexo no Brasil, na América Latina, na África, em vários países da Ásia. A segunda questão, como a moeda dominante no mundo é o dólar, qualquer atitude do governo norte-americano, qualquer atitude do Banco Central norte-americano, qualquer atitude do Tesouro norte-americano, pode levar a consequências para as outras economias da periferia. A gente lembra que na crise de 2008, 2009, para socorrer as seguradoras que quebraram, os bancos que estavam à beira da falência, o governo de Barack Obama aprovou um pacote no Congresso norte-americano de quase 900 bilhões de dólares para poder prestar socorro, como se fosse um SAMU financeiro, para esses bancos e essas seguradoras. Da mesma forma, se no governo norte-americano se decide subir a taxa de juros, o que vai acontecer?
Aqueles capitalistas que têm dinheiro aplicado na Austrália, na Turquia, no Brasil, no México e em outros países vão fazer contas e podem repentinamente retirar grande parte dos seus ativos em moeda estrangeira e transferir para investimento no Tesouro norte-americano. Por isso é que há sempre aquela expectativa se o Tesouro norte-americano vai subir ou não a taxa de juros. E mesmo, às vezes, colocando uma taxa de juros que é menor do que aquela que se pode oferecer aqui nos títulos públicos ou em outros países, mas convencionou-se que, como é a maior economia do mundo, é uma economia inquebrável, né? Então, é mais negócio você tirar dinheiro aplicado em países mais pobres, em países da periferia, para aplicar na grande economia capitalista do mundo. Então, essas relações, elas têm muitas consequências na nossa economia. Eu faço sempre uma comparação que aí eu acho que as pessoas podem entender melhor. A gente já fez exame de sangue e sabe o que é o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é aquele que você sobe fazendo muitos exercícios, muita atividade física. E o colesterol ruim é que entope às vezes, pode levar a um infarto, a um AVC, etc, etc. Tem o dólar bom e tem o dólar ruim. Qual é o dólar bom? É o dólar que entra na nossa economia porque a gente vendeu para o mundo. E se a gente vende produtos com mais tecnologia, a gente vai trazer mais dólares para investimento aqui no Brasil. Os exportadores vão conseguir trazer mais dólares com as exportações que o Brasil consegue concorrer, competir e ganhar com o mundo. O dólar ruim é aquele dólar que vem para cá, mas ele não vem por consequência da exportação, da transferência de tecnologia, dos contratos de empresas brasileiras no exterior. Ele vem aqui para ganhar juros. Então, quando vem essa grande massa de dólares para ganhar juros, eu não posso nem comemorar, porque a qualquer momento, do jeito que vem, pode ir embora. E na hora que o dólar vai embora, o dólar que fica aqui sobe de preço. Isso é igual a uma mercadoria que tem muita gente procurando, enquanto tem um equilíbrio de oferta e demanda, o preço está estável. Mas quando diminui a oferta de produto, tem muita gente querendo, a tendência é o preço subir. E o preço do dólar, ou seja, o câmbio, a relação da nossa moeda com o dólar, e o preço do dinheiro, que é a taxa de juros que se cobra para emprestar dinheiro, são dois preços importantíssimos na economia. Então, o dólar está subindo muito. Por quê? Porque uma parte dos dólares que estavam no Brasil, não para produção, mas para a renda financeira, está indo embora para buscar outras formas de remuneração, tá certo? E, ao mesmo tempo, a nossa economia, com essa crise brutal da pandemia e com a falta de rumos desse governo para retomar a atividade produtiva, que a prioridade desse governo não é a atividade produtiva, para o ano de 2021, eu já citei aqui, pagamento de juros e amortização da dívida está contando com 2 trilhões 230 bilhões. Todas as estatais brasileiras juntas têm a previsão de investir 144 bilhões. E o investimento só com a receita fiscal do governo não chega a 40 bilhões. Ou seja, para onde vai o emprego se não tem investimento? Para onde vai o crescimento do produto interno bruto se não tem investimento? E aí a gente aprofunda a desigualdade social, a gente aprofunda a pobreza, a gente volta aos patamares da fome, a gente volta à redução da massa salarial, porque quando a massa salarial cresce, você tem mais consumo. O empresário quer ver o quê? Consumo. Ele quer ver o quê? Mercado. O empresário não quer saber se o governo vai cortar gasto social, tirar dinheiro da saúde, da educação, do saneamento. Isso é conversa mole. Isso é uma fraude. O que se diz é fraude para a população aceitar essas medidas econômicas. O que as empresas produtivas querem é produzir e vender mercadoria. Não quer nem saber se a pessoa vai usar o computador de manhã, de tarde, de noite, na praia, no sítio, na fazenda, no apartamento, dentro do carro, na faculdade. Quer vender. Agora, só vai vender se tiver renda. E só tem renda se tiver investimento, gente. Então, nós estamos progressivamente desinvestindo no Brasil e transferindo a riqueza que vem dos impostos para financiar um lote de pessoas jurídicas, de grandes empresas e bancos e fundos que só querem tirar do Brasil a riqueza financeira sem devolver para o país absolutamente nada. Porque quando você paga salário, vira consumo, tarifa e imposto para o governo. Quando uma empresa investe, gera produto e vende, ela está movimentando matéria-prima, ela está pagando energia, ela está consumindo água, ela está pagando salário de trabalhador, e lá na frente vai ter o lucro da circulação da mercadoria. Agora, quando você tira 2 trilhões 230 bilhões e paga só de renda de juros, esse dinheiro não vira tarifa, esse dinheiro não vira praticamente imposto, esse dinheiro praticamente não volta para o investimento na fábrica, na agricultura, na tecnologia, nos serviços, esse dinheiro se concentra. É um capitalismo improdutivo, como muito bem coloca o professor Ladislau Dalbor
da Universidade de São Paulo, da PUC de São Paulo, autor de uma obra que deveria ser muito conhecida por todos, A Era do Capital Improdutivo. Então, nós temos que ter a capacidade de não nos deixarmos contaminar pelo falso noticiário econômico, pelas falsas bandeiras de alguns porta-vozes dessa economia de mercado especulativa, desnacionalizante, e temos que ter a clareza de que é fundamental o país ter as empresas que tem. Ah, se tem corrupção na Petrobras, tira. Uma pessoa que está com câncer não deixa morrer. Ela faz uma cirurgia, ela faz quimioterapia, ela tira o câncer do organismo. Se tinha corrupção na Eletrobras, se tem corrupção nos Correios, limpa, tira. Porque você não pode abrir mão de quase 150 bilhões para investimento nesse ano, porque se você vende todo esse patrimônio, em primeiro lugar, o dinheiro vem para pagar a dívida. A gente ouve, né, principalmente assim, mais de pessoas ligadas ao que se chama direita, né, ou também do bolsonarismo, né, como se fala assim, dizendo que o PT quebrou o Brasil, né? O que você acha dessa afirmação? Isso corresponde a fatos e a dados econômicos? Estava sendo essa condução econômica do PT foi prejudicial e aí agora as coisas podem ser diferentes. Como é que você vê isso? Olha, se você emprestar seu carro para alguém viajar e daqui a 2 dias essa pessoa ligar e disser quebrei teu carro, você vai perguntar, quebrou como? Foi um acidente? Foi uma batida? Estourou o motor? Faltou gasolina? A bateria perdeu energia? Você vai procurar algumas categorias, né, para você saber o que foi que aconteceu. Não é verdade que o governo do Partido dos Trabalhadores, os governos de Lula e Dilma, quebraram o Brasil. Isso não é verdade. Não tem absoluta estrutura dizer uma imoralidade dessa. Agora, houve problemas? Houve. Houve problemas, sobretudo, porque os governos de Lula e Dilma, os governos do PT, não desmontaram as estruturas que foram deixadas pelo governo de Fernando Henrique para facilitar esse processo de acúmulo de capital. Óbvio que houve momentos em que a economia mundial era favorável à economia brasileira. Eu já disse aqui, eu sou filho de um marítimo, e meu pai me ensinava algumas coisas dizendo, meu filho, um motor na popa e o vento na proa, num barco à vela, é a melhor coisa para navegar. Então, nos anos de governo de Lula, principalmente nos mandatos do Lula, a economia era um motor, era um navio que tinha um motor atrás e o vento empurrando a vela. Agora, quando esse vento desapareceu e quando o motor já não podia rodar como rodava, aí nós tivemos queda de arrecadação, aumento do peso da dívida. O grande problema foi que os governos de Lula e Dilma não desmontaram, não fizeram reformas estruturais, não se fez a reforma tributária, não se fez a reforma do sistema financeiro, não se mudou substancialmente esse conjunto de políticas das grandes estruturas econômicas. Óbvio que você conseguiu fazer uma política de distribuição de renda, você corrigiu o salário mínimo acima da inflação, você facilitou o crédito consignado, você melhorou a participação do trabalho na riqueza nacional, mas sempre com a lógica do consumo, sempre com a lógica do consumo. Então, quando as condições elas fugiram do controle, você chega ao final de 2014, não havia nenhuma quebra na economia no governo da Dilma, mas a gente já começava a acumular um déficit, porque mesmo as reformas que haviam sido propostas e não foram feitas, né, o governo não apontava o desmonte dessa estrutura. Então, em 2014, você começa a entrar no vermelho, ou seja, a economia que se faz nas finanças já não dá para pagar nem os juros. Como o governo não fez auditoria da dívida pública, o governo não fez uma reforma tributária nos moldes dos países europeus, nos moldes da Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, nós ficamos com uma tributação regressiva indireta, que tributa muito o consumo das famílias, a renda dos assalariados, mas não tributa as grandes fortunas. Não mudou a lei que Fernando Henrique deixou desde 95, que as empresas, quando pagam juros sobre capital próprio dos sócios, elas descontam isso como despesa do imposto de renda que elas têm que pagar ao país. Então, essas vantagens não foram desmontadas. Agora, dizer que aquela economia, que aqueles governos quebraram o país, não quebraram. Nós chegamos a reservas de quase 350 bilhões. Óbvio que uma parte comprando dólar no mercado, comprando dólar através da emissão de título público. Ficou mais caro comprar dólar do que trazer dólar através das exportações. Agora, estes governos, depois do golpe, Temer, Paulo Guedes e Jair Messias Bolsonaro, são os governos totalmente alinhados com o desmonte do patrimônio, com o sequestro das finanças públicas, com a criminalização dos servidores públicos e com a entrega do país para se transformar numa nova colônia. Nós agradecemos muito a presença de Paulo Rubens Santiago, ex-deputado federal,
professor da UFPE, uma grande referência aí na política, no entendimento da política nacional, conversando sobre esse tema importante do modelo econômico atual. Obrigado a todos e até a próxima.